estranhos, vozes ecoando dentro de uma casa, objetos mudando de lugar, aparições sem explicação, até mesmo de pessoas que já morreram, chamado por alguns de fantasmas, já para outros de vultos, tormentos que só acontecem durante a noite. Mas como explicar essas situações reais? Seriam acontecimentos paranormais? Terror noturno? Ou existe algo além por trás de tudo isso? Did you hear that? Nos Estados Unidos, um menino de apenas 4 anos de idade tem sido motivo de estudos. Elaide conversa com pessoas que já morreram, assim como acontece no filme O Sexto Sentido, em que Collar, um garoto de 8 anos, vê o espírito de pessoas mortas a todo tempo. A mãe de Elaide disse que ele a avisou que ela iria sofrer um aborto e logo em seguida engravidaria novamente e seriam gêmeos. A informação veio da avó do menino, que já estava morta. Eu vejo gente morta. Com que frequência? Todo tempo. Essa especialista que acompanha o caso de Elaide diz que a criança tem facilidade de se comunicar com o mundo espiritual e que a bagagem do menino é forte de vidas passadas. Mas seria realmente essa a explicação? Câmeras de segurança em lugares diferentes, elas conseguem capturar atividades fora do comum. Em um refeitório, uma mulher está sentada sozinha e, de repente, uma cadeira começa a se mexer. Em seguida, assustada, ela cai no chão e as mesas começam a voar como se alguém estivesse ali, empurrando. Já no dia 1º de dezembro de 2012, as câmeras de segurança do edifício Manchester registraram alguns fenômenos sobrenaturais. No escritório do edifício, essa cadeira começa a se mexer sozinha. Gavetas abrem e os papéis começam a voar. No filme Atividade Paranormal, que segundo relatos foram fatos verídicos, a estudante Kate, junto com o namorado, se mudam para uma casa considerada mal assombrada. Mas como explicar esses fatos? Seriam atividades paranormais, como é intitulado o filme? Muitas pessoas passam por situações como as do filme. São atormentadas durante a noite e não conseguem encontrar uma solução para acabar com essas perturbações. Qual a maneira certa para pôr um fim nessas audições de vozes, visão de vultos ou a percepção de objetos se mexendo por si só? E se você se identificou com o que você acabou de assistir nessa matéria, nós estamos aqui através do programa Fogo e Poder para ajudar você. Inclusive, eu quero deixar já à sua inteira disposição o nosso WhatsApp, que é o 48 988 30 5394. 48 988 30 5394. Para você que agora está nos acompanhando e diz: Pastor Renato, eu me vejo nesta condição, visão de vultos, audição de vozes. Inclusive, já procurei até a casa dos espíritos para saber o que acontece comigo, já procurei religiões para que me dessem uma explicação com respeito ao que eu estou vivendo. Será que eu preciso desenvolver? Será que eu preciso fazer algo para afastar esses maus espíritos? Será que isso é espiritual? Talvez sua mente está aí confusa, cheia de perguntas sem respostas. Mas entenda, amigo e amiga, Deus, com certeza, Ele jamais faria com que você estivesse passando por uma situação como essa, porque de uma fonte que jorra água doce não pode jorrar água salgada. Então, tudo que é mal, que é nocivo,
que é prejudicial, com certeza não procede de Deus. Se a fonte não é divina, não é de Deus, então com certeza há uma fonte maligna, há o mal que está por detrás de todos esses sintomas, de todas essas situações que você está vivendo, ou quem sabe alguém da sua família não se encontra nessa situação. Inclusive, aqui hoje no programa Fogo e Poder, nós temos uma amiga que vai relatar a sua história, que vai nos falar a respeito do que ela viveu e que é muito parecido com essa matéria que foi colocada no início do nosso programa. Vamos preservar a imagem e o nome dela, mas por isso vamos chamá-la de Marli. Muito bem, Dona Marli, nós acabamos de assistir agora uma matéria que fala sobre pessoas que veem vultos, ouvem vozes, falam com espíritos, ou pessoas que já partiram. A senhora, dentre tantos problemas que a gente vai relatar aqui, mas um deles, né, é que a senhora também ouve vozes e dizia pra gente que percebe que algo lhe acompanha, né? Como é que acontece isso, Dona Marli? Eu tenho uma depressão gravíssima, né? Uma depressão que eu tomo medicamentos e eu realmente ouço vozes. Quando eu estou bem mal da depressão, eu sinto que parece que me fala: o que você está fazendo aqui? Não adianta mais você ficar aqui. É melhor você se matar mesmo, vai ali, coloca uma corda, toma um medicamento, entende? Você não serve para nada mais, entende? O seu tempo já venceu, você não... Então a depressão é muito forte, muito, muito, muito forte. É só a base de medicamento, dopada 24 horas por dia. Agora, Dona Marli, em algum momento a senhora chegou a tentar o suicídio? Ou as vozes apenas Não, já tentei 2 vezes. Tentou? Como? A primeira vez eu esperei meus filhos dormir, que eu sou viúva. Eu esperei meus filhos dormir e o mais velho que está no exército hoje, ele ouviu o barulho. Se ele não chegasse naquele momento, a senhora tinha entrado em óbito dentro de casa? Tinha entrado em óbito, sim. Porque o pequeno ele estava no quarto, no computador, então eu aproveitei porque ele não estava vendo. E aí daí meu filho chamou, eu tenho mais uma filha adotiva, meus filhos são 3 adotivos. A minha filha, ele já chamou a minha filha, que eu moro do lado da casa dela, a vizinha, e já chamaram o SAMU, daí eu consegui me reanimar. Agora, Dona Marli, a senhora perdeu o seu esposo tem quanto tempo? Qual foi o motivo? Foi dia 20 de junho de 2021. Ele começou com uma dor no braço e eu internei ele na quinta-feira para fazer exames e tudo que precisava fazer de exames. E os exames não chegavam, Covid não era, eu fiz 5 exames do Covid, não era, eu fiz tudo particular, não era. E aí no domingo eu fui em casa, fiz um almoço para ele gostava muito de costela, fui lá, fiz uma maionese, uma costela, estava bonzinho. E quando foi 4h30 da tarde, ele entrou em óbito. A certidão de óbito dele está como morte indefinida, eles não descobriram o que ele tinha. Além dessa perda, além das tentativas de suicídio, da depressão. Sim. A senhora perdeu, inclusive, uma das audições completamente, né? Como? A senhora perdeu... Sim, eu perdi 100% do lado direito e 75% do lado esquerdo. Certo. Sim. Em algum momento da vida da senhora, a senhora percebeu que algo aconteceu para que desencadeasse toda essa situação da sua vida, ou alguém da sua família já foi à casa dos espíritos, ou a senhora? Sim, eu fui espírita há mais 20 e poucos anos. Eu, meu esposo... Só vou pedir a senhora para ficar um pouquinho mais... Meu esposo, a gente era kardecista. Até então eu fazia
curas espirituais e realmente dava certo, entende? A pessoa chegava com uma dor na coluna, eu com as mãos somente passando, a dor da pessoa ia embora, entende? E só que chegou um momento que eu não quis mais, que eu achei que eu li na Bíblia que não era certo. Daí foi quando eu desisti, mas o meu esposo não desistiu. E quanto tempo tem que a senhora deixou? Ah, já faz um tempinho, faz uns 5 anos, Uns 5 acho. anos. Faz uns Agora, 5 anos. dona Marli, e você que está nos acompanhando agora, você veja, né? Ela está aqui com, me presta aqui, por favor, parte de alguns remédios. Isso são alguns dos remédios que ela toma. São 9 durante o dia e 11 à noite. 9 de manhã e 11 à noite. Olha só, veja só, alguns, né? Porque são muitos. Fluoxetina. Sim. Entendeu? Se a gente for falar o nome de todos, Não, nós vamos até amanhã. até amanhã, né? Até amanhã, Muito isso. bem. Só que veja o contraste, né? Que por um lado, enquanto ela servia na religião, ela era usada para curar. Mas hoje ela se vê doente. O esposo perdeu a vida, uma dor no braço, foi parar no médico e de lá não saiu. Não. O que é isso, dona Marli, e a quem está nos acompanhando agora? Nós percebemos que, embora a senhora tenha deixado os espíritos não lhe deixaram. Não. E por essa razão, sinto isso. há esses sintomas, essa depressão e tudo isso que vem trazendo dor e sofrimento. Eu tive pra 2 vida da AVC, uma parada, fiquei 7 dias na UTI, 11 dias internada, Olha só. fiquei com deficiência na mão, estou aposentada, entende? Porque eu perdi totalmente a função que eu exercia, entende? Sua vida parou, Parou por completo. mas a senhora, a partir de hoje, vai ter sua vida transformada. Em nome de Sua Jesus. saúde de Em nome volta. de Jesus. A senhora crê? Creio. A senhora veio aqui para ser ajudada. Sim. Nós vamos fazer uma oração pela senhora agora, Sim. determinando a sua libertação Amém. e, como resultado disso, a sua cura, pode ter certeza. Amém. E o caso da dona Marli, com certeza, é o caso de muitos que nos acompanham agora. Mas, assim como vai haver a mudança na vida dela, se você fizer o que nós vamos falar logo após a libertação dela, você também será o próximo a ficar livre de Eu todo tenho esse mal. muita depressão, muita. Mas a senhora vai vencer. Amém? Em nome de Jesus. Então, por favor, dona Marli, mantenha-se assim. Olha aqui para a TV. Sim. Isso. Coloca as mãos assim na altura do coração da senhora. Feche os seus olhos, por favor. Porque em nome do Senhor Jesus, toda a força espiritual do mal que vem acompanhando essa mulher e que tem sido a causa do sofrimento dela, todos os espíritos que um dia ela serviu, embora ela tenha deixado vocês, mas vocês não a deixaram. Vocês têm trabalhado contra a saúde delas. Vocês vêm agindo para, de alguma maneira, conseguir roubar a alma dela. Vamos? Sai daí. Espírito, eu te mando. Larga. Larga a mente dela. Larga o corpo. Larga o coração. Larga a alma. Larga agora completamente a saúde desta mulher. Em nome do Senhor Jesus. Toda carga, toda casta espiritual que está por detrás desse sofrimento, solta ela completamente. Solta o corpo dela de uma vez por todas. Em o nome do Senhor Jesus. Você está vendo, meu amigo e minha amiga, o que é a causa do sofrimento? Enquanto a pessoa ela é vítima de uma entidade espiritual, a vida dela não anda, as coisas não dão certo. Muitas das vezes até o próprio médico não sabe, não entende a razão, o motivo do porquê
a pessoa tem certos sintomas, do porquê ela diz que sai do médico bem, chega em casa, volta tudo de novo, o sofrimento só aumenta e parece não ter jeito. É um mal, é um espírito maligno, olha só. Aqui, ó, aqui está a saúde dela, aqui está a vida dela. Estava, né, o casamento, o relacionamento que se findou com a morte do marido por conta da saúde. Aqui está tudo que representa a vida dela amarrado. Mas em nome de Jesus, esse mal vai sair da vida dela e ela vai ser livre e a vida dela vai andar. Todos vocês, em nome do Senhor Jesus, solta tudo o que vocês vêm segurando. Tudo. Larga, solta tudo. Solta a saúde, solta a vida dos filhos, solta o corpo dela, a mente dela. Você trabalha colocando pensamentos e sentimentos ruins, desejo de morte, audição de vozes, depressão. Em nome de Jesus, acabou o teu reinado. Arruma o que é teu, Espírito, junta tudo que é teu e na autoridade do meu Senhor Jesus, eu ordeno a todos vocês agora, em o nome de Jesus, saia e não volte mais. Amém. Dona Marli, abre os olhos, Dona Marli. Olha para mim, Dona Marli. Dona Marli, fica de pé. Vem cá. Por favor, fique de pé. Isso. Pode levantar. Pode levantar. Coloca as mãos no coração da senhora mais uma vez. E que a partir de hoje, meu Pai, esse sofrimento se acabe. Amém. Nunca mais essa mulher vai desejar morrer. Amém. Nunca mais ela vai sofrer com depressão. Amém. Porque nós determinamos agora a sua libertação. Amém. Que assim seja. Amém. Respire profundo. Como é que a senhora está? Como se eu estivesse no céu. Ah, é? Tá leve? Tá bem? O peso saiu, o mal saiu. Graças a Deus. Eu estou aliviada. Amém. A senhora está curada, liberta. Pode ter certeza. Se apega com Deus e nunca mais esse mal que saiu vai voltar para a sua vida. Não vai. Tá bom? Tá bom. Muita luz para a senhora. Amém. E para toda a sua família. Que Amém. assim seja. Amém. A senhora pode sair por aqui, ó, pelo cantinho. Isso. A senhora vai ser auxiliada. Muito bem, amigo, amiga. A história da sua vida pode mudar também a partir de hoje. Você vai acompanhar agora o que acontece todas as sextas-feiras na Universal através de testemunhos de pessoas que, ao participarem da sessão espiritual do descarrego, tiveram a sua libertação. Acompanhe. Qual é o nome da senhora? Dorli. Dona Dorli, a senhora chegou sexta-feira na Universal, de que jeito? Pastor, eu cheguei depressiva, com síndrome do pânico. Eu andava a noite inteira dentro de casa, de janela para a porta, vendo se não tinha alguém que fosse vir para me matar. Eu não podia ver um carro de vidro preto, que eu já entrava em pânico. E um dia eu ouvi falar desse Deus que cura na igreja, através de uma amiga, vizinha. Isso a senhora sofreu por quantos anos? Olha, pastor, eu talvez por muito tempo sem eu ter conhecimento que era depressão, mas foi se agravando em 5 anos atrás. Foi se agravando quando eu cheguei na igreja. E aí, imediatamente, Deus foi me limpando, lavando, e eu fui restaurando. Eu tinha medo de tudo, eu tinha medo de dirigir, eu tinha medo de sair, procurar, conversar com as pessoas. E graças a Deus isso foi quebrado. Hoje a senhora não tem mais síndrome do pânico, depressão, dorme à noite, como é que é? Durmo à noite, não escuto nem o alarme do celular, pastor. E eu vim buscando pela família, venho buscando pela família, claro, com a minha vida também, mas fazendo todos os propósitos e obedecendo, eu tinha vício do chimarrão, né? E eu vinha buscar pelo meu filho e eu acabei me curando, porque é um ato repetitivo, né? E graças a Deus eu estou liberta também. Então a senhora
pode afirmar que tem como ser curado da depressão, da síndrome do pânico, da insônia. A senhora afirma que tem cura para isso? Tem cura, pastor. Cura. É maravilhoso, é libertador, é uma bênção. Qual a sua vitória, Gabriela? Mais ou menos um ano atrás, eu sofria de depressão e ansiedade. Com o rompimento do casamento dos meus pais, com meus 7 anos, eu achava que era minha culpa. Tudo eu me culpava por todas as brigas, os problemas, e isso me acarretou ansiedade. Eu não fui, pelo médico, depressão, mas eu tinha os sintomas, sabe? Foi diagnosticada, mas tinha os sintomas. Sim. Eu não conseguia dormir, eu passava noites em claro, chorando. Eu era muito influenciada pelas amizades. Eu comecei, aos meus 12 anos, eu comecei a sair. Eu ficava me culpando por tudo. E eu decidi, há mais ou menos 6 meses, né? Um ano, eu decidi que eu entreguei a minha vida para Jesus, sabe? Eu nasci na igreja, eu também ouvi a palavra, mas era como se eu estivesse cega, não conseguia botar em prática. Sério isso. E daí a minha mãe fez muitos propósitos por mim, porque ela via a minha situação, sabe? Ela sofreu muito com a minha situação. E então eu decidi me batizar nas águas. Me libertei, decidi me batizar nas águas. Com uns 3 meses eu recebi o Espírito Santo. E hoje eu sou feliz, eu tenho paz, eu consigo dormir direito. Não tenho mais aquela insônia. Deus te abençoe. Graças a Deus, bem forte para Jesus. Seu nome? Jaqueline. Qual é o seu testemunho, a sua vitória hoje, Jaqueline? Então, bispo, na verdade, o meu testemunho é sobre a minha libertação, vindo aqui nas reuniões de sexta-feira, né? Devido a uma frustração de relacionamento, eu comecei a ter sintomas de depressão, tristeza, senti um vazio, uma angústia muito grande dentro de mim. Só que eu já conhecia a palavra, né? Eu já vinha na igreja antes e eu me afastei. E eu sabia que naquele momento só Deus podia me ajudar, porque era uma dor, assim, muito grande, né? Eu achava que meu mundo tinha acabado, assim, quando aconteceu aquilo. E daí eu pedi ajuda para Deus, pedi força para voltar para a igreja, e Ele me deu. Daí eu comecei a vir na sexta-feira, comecei a usar minha fé, assim, né? Comecei a vir na sexta, na quarta, no domingo, para me fortalecer com Deus e buscar minha libertação e nascer de Deus, né? E daí, vindo na sexta-feira, eu comecei a lutar contra aqueles pensamentos, né? Porque mesmo assim vinha pensamento para mim que eu não ia conseguir, que eu era fraca. E eu comecei a usar minha fé. Eu comecei a meditar na palavra e comecei a usar a palavra, né? Que estava escrito, digo fraco, eu sou forte. E eu comecei a usar minha fé. Continuei vindo na sexta-feira, usei minha fé, consegui me libertar e nasci de Deus. Quanto tempo durou a sua libertação e cura da depressão? Eu acho que levou uns 6 meses, porque quando eu comecei a vir, eu tinha medo de manifestar, né? Eu não abri meu coração. Eu era muito orgulhosa, então eu vim aqui e eu estava muito mal, mas eu não abri meu coração. Eu vinha mal e chegava mal. Aí um dia eu falei para Deus, meu Deus, não aguento mais, chega. Eu vou vir, se eu tiver que manifestar, eu vou manifestar, mas eu quero a minha libertação. Daí demorou mais por causa disso, né? E daí depois demorou mais ou menos 1 ano e meio. Quer dizer, depois que você decidiu se entregar de verdade, aconteceu a libertação e aconteceu o novo nascimento. Sim, eu tive que tomar uma decisão, né? Porque eu ainda tinha desejo pelo mundo, né? Assim, tinha minhas amigas do mundo, eu tinha visto na pornografia também, que foi, para mim, foi a parte mais... Foi uma guerra, né? Para mim me libertar, mas eu decidi me libertar. Valeu a pena o sacrifício? Sim, senhor, muito. Graças a Deus. Deus te abençoe, bem forte para Jesus. Tudo ou nada. Essa expressão significa exatamente um cenário de definição. E há situações que só podem ser definidas através de um duelo. Do bem contra o mal. Da luz contra as trevas. Um duelo dos deuses. Se por detrás do problema está o mal, por detrás de quem usa a fé, o poder de Deus. Teu poder foi quebrado na cruz. Em o nome de Jesus Cristo, sai! E este Deus responderá com o seu poder para eliminar todas as forças do mal. Sexta-feira, na sessão do descarrego, o duelo dos deuses. Muitas vezes você se pergunta, e agora, o que eu faço? Você acabou de acompanhar aí agora o que acontece na vida de uma pessoa quando ela é vítima de um mal.
Mas você pode se libertar tanto quanto muitas pessoas têm sido libertas, têm alcançado a cura, o livramento, têm sido livre dos vícios, das doenças que às vezes aos olhos da medicina parecem não ter cura. Esteja conosco nesta sexta-feira, participando de uma sessão forte do descarrego, quando vamos estar combatendo o mal, duelando contra o mal. Aqui no centro de Florianópolis, às 19 horas, você tem um encontro marcado com a libertação. O Bispo Jean estará realizando esta corrente forte para a sua libertação. Avenida Mauro Ramos, 1310. 7 da manhã é o primeiro horário, 10 da manhã, como também meio-dia, 3 da tarde. São oportunidades que você tem para estar presente e alcançar a mudança da sua vida. E se você nos acompanha do norte da ilha, nós estaremos nos Ingleses, na rodovia Armando Calil Bulos 4747. Rodovia Armando Calil Bulos 4747, logo pela manhã às 6h30 da manhã, segundo horário às 10, meio-dia, 3 da tarde, ao cair da tarde, 18 horas e às 20 horas no horário principal, numa noite de poder, cura, libertação e transformação de vida. Isso acontece em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Convenhamos, o que tem acontecido na sua vida não é normal. São tantos problemas que você nem sabe mais o que fazer. Parece que quanto mais você se esforça para resolver, pior fica. Você não consegue ter paz. Há um turbilhão em sua mente. A sua vida está sem direção. Você pode até não saber ou não acreditar, mas esses são sintomas de que pode existir uma maldição em sua vida. E sem a devida blindagem espiritual, ela continuará a despedaçar seus sonhos. Nós estamos aqui agora no Monte Gerizim. Nós temos neste lugar, como diz a palavra de Deus, uma testemunha de que aqueles que vivem na obediência à palavra estão debaixo da bênção representada pelo Monte Gerizim. Nós estaremos voltando a este lugar para orar, para declarar o fim da maldição sobre a vida daqueles que estão vivendo assim. Neste mês de março, a maior quebra de maldição em toda a história da Igreja Universal. No Monte Gerizim, o Monte da Bênção. Participe!